É 3-2, né? Alô? Às 19h30, sob proteção de Deus, inicia a 26ª sessão ordinária do dia 5 de setembro de 2016 da 45ª legislatura. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Está presente o vereador Daí Pirinotto, Gerson Araújo, Roberto Campos, João Henrique, Claudio Damalho, Antônio Marcos, Bira, Rui Lavaonda, Cláudio Ferreira. Feita a verificação pelo senhor segundo secretário, retificando, te chamando primeiro secretário, segundo secretário Daí Pirinotto, existindo o número legal regimental, e antes da leitura dos documentos, solicito que todos fiquem em pé para a execução do hino nacional brasileiro. Das margens plácidas, operai do prato retumbante, o sol da liberdade em raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito a proclamante. Ó pátria amada, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se teu por nosso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, desvela sorte o parque do canoso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos de que sonhas pátria amada, Brasil. Eternamente Deus esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais gravida, teus risonhos não cabem nas flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, Brasil, que amor eterno seja sido, olá para o que ostentas estrelado, e que converte ouro dessa flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas segues na justiça toda forte, verás que o brilho teu não foge a luz, e tem ninguém que amora a própria morte. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos de que sonhas mãe, pátria amada, Brasil. Dando início à sessão, solicito a leitura dos documentos que motivaram a realização da mesma. Documentos do Executivo.
Ofício do Executivo. Ofício 171 de 2016. Do Executivo solicita o prazo de 60 dias para podermos nos manifestar a respeito do teor do estudo sobre a lei orgânica do município, em que a manifestação da Prefeitura não seja efetuada nenhuma tramitação a respeito desta lei. A Comissão de Estudo da Lei Orgânica do Município. Documentos do Legislativo. Projeto de Lei Legislativo 1048 de 2016. De autoria do vereador Gerson Araújo. Declara utilidade pública a Tucanos High Club. A Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Resolução 004 de 2016. De autoria dos vereadores Helenice Imaculada, Vidolim, João Henrique de Paulo Constantinos, Raimundo Rui. Dispõe sobre a fixação do subsídio do presidente da Câmara Municipal e dos vereadores da Câmara Municipal de São João da Boa Vista para o próximo legislatura, com início em 1 de janeiro de 2017 e término em 31 de dezembro de 2020. A Comissão de Justiça e Finanças. Moções. Moções 068 de 2016. O vereador Claudinei Damalho envia cumprimentos a ENEB José Procópio de Amaral pela passagem do seu 20º aniversário de fundação. Em deliberação, aprovado oficício, moção número 68, subscrito pelos vereadores Tite, Heberson, Rui Nova Onda, Odair Perinoto, Dr. Marco, Claudinho. Requerimentos. Requerimento 257 de 2016, de autoria da vereadora Helenice Imaculada Vidolim. Solicita informações ao prefeito referente à fiscalização das prestações de contas do projeto Fênix. Em deliberação? Em deliberação, presidente. Em deliberação, vereador Helenice. Eu gostaria de justificar o pedido desse requerimento, que algumas pessoas me procuraram, e nós recebemos aqui na casa, todos os meses, um relatório da Estapar, onde 3 instituições recebem verba da Estapar. E uma delas é o projeto Fênix, que tem recebido de 2.300, 2.500 por mês para a instituição. O que eu posso, referente a esse requerimento, é que existe indícios, e algumas pessoas dizendo que o projeto Fênix não está em atividade, não está tendo atendimento aos dependentes químicos, tá? E então eu estou pedindo para ver se isso procede ou não, e que a prefeitura também faça a sua devida fiscalização, porque essa verba tem que ter uma prestação de contas ao executivo, e é nesse sentido. Porque se isso realmente, se não estiver dando atendimento às pessoas, a gente fica sem entender como que uma instituição que não está dando atendimento está recebendo verba, onde várias outras instituições que estão dando atendimento às pessoas também estão precisando de verbas, então poderia ser direcionado. E deixo aqui ainda, porque no final do ano passado, nós, por sugestões da casa aqui, foi pedido ao prefeito que a sobra do 2/10 da casa fosse encaminhado, eu lembro, ao projeto Fênix, não sei se 50 ou 60 mil reais, para quitar uma dívida que ele tinha, e peço também para saber se essa verba foi para o projeto ou não, e como que está o andamento do projeto. Está com o vereador José Eduardo, Heberson e Tite. Requerimento número 257, vereador Helenice, em deliberação, aprovado, oficice. Requerimento número 257, subscrito dos vereadores Rui Nova Onda. Requerimento 258 de 2016, requerido do vereador Claudinei Damalho. Solicita a construção de uma rotatória no bairro Santo Antônio. Em deliberação, aprovado, oficice. Requerimento 259 de 2016, de autoria da vereadora Helenice Imaculada Vidolim. Solicita informações da nova diretoria do projeto Fênix. Em deliberação, aprovado, oficice. Requerimento 260 de 2016, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita a colocação de quebra-mola na rua 14 de julho. Em deliberação, aprovado, oficice. Requerimento 261 de 2016,
de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a colocação de um quebra-mola na rua Santo Afonso Maria Ligori. Em deliberação. Aprovado. Oficize. Requerimento 262 de 2016, de autoria do vereador Erenício Imaculada Vidolim, solicita a mesa da Câmara Municipal fixar os subsídios dos prefeitos e vice-prefeitos e diretores. Em deliberação. Aprovado. A mesa da Câmara Municipal. Requerimento 263 de 2016, de autoria do vereador Fernando Moranete Betti, solicita faixa elevada à Rua da Saudade, em frente ao número 159. Em deliberação. Aprovado. Oficize. Requerimento 264 de 2016, de autoria do vereador Robson Menezes, solicita ao CETRAN a colocação de mão única de direção à Rua do Valde Andrade Nogueira, no Jardim Primavera. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Em deliberação, vereador Robson. Na verdade, não é para colocar, é para estudar, analisar a comissão de estudo para ver a possibilidade que alguns moradores têm reivindicado. Então, é para estudar a possibilidade. Muito obrigado. Mão única. Obrigado, vereador Robson. Requerimento 265 de 2016, de autoria da vereadora Erenício Imaculada Vidolim, solicita ao Instituto da Previdência dos Servidores Municipais informação sobre o repasse do aporte feito pelo Executivo em 2015 até a presente data. Em deliberação. Em deliberação. Em deliberação, vereadora Helenice. Esse requerimento eu estou pedindo, devido há uns meses o prefeito entrou com um projeto pedindo o parcelamento do subsídio ao aporte, né, que ele teria que fazer ao fundo do servidor. E depende, eu pedi sobrestamento sobre esse assunto, e ele retira o projeto, e aí a gente está sem saber se está devendo, se não está, se vai parcelar, ou se ele conseguiu pagar a dívida ou não. Nessa preocupação, porque nós sabemos que o mandato acaba agora fim do ano, e é preciso que a gente saiba em que situação está esse aporte, porque se não foi feito, e eu tenho mais ou menos informação não formal, de que está 14 milhões e meio. Então é muito preocupante. Requerimento número 265, 2016. Aprovado. Oficice. Subscrito pelos vereadores João Henrique, Claudinei Damalho, Rui Nova Onda. Requerimento 266 de 2016, de autoria do vereador Rui Nova Onda, solicita ao Executivo melhoria na Serra Paulista e pede informações sobre a possibilidade de atendimento. Em deliberação. Aprovado. Oficice. Requerimento 267 de 2016, de autoria do vereador João Henrique Paulo Constantinos, solicita à Polícia Militar identificar o policiamento interostensivo no Bairro Alegre. Em deliberação. Aprovado. Oficice. Requerimento número 267, subscrito pelos vereadores Dr. Marco, Claudinei, Rui Nova Onda. Requerimento 268 de 2016, de autoria do vereador João Henrique Paulo Constantinos, solicita ao Executivo informações e fiscalização sobre as atividades comerciais existentes no Bairro Alegre. Em deliberação. Aprovado. Oficice. Indicação 252 de 2016, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a poda de uma árvore no chapéu de praia no bairro de Santo Antônio, a rua São Marcos, altura do número 17. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 253 de 2016, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a dedetização no cemitério municipal. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 254 de 2016, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a poda de uma árvore na rua Maestro Gião, altura do 115, Vila Loyola. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 255 de 2016, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a poda de uma árvore na rua Gabriel Pupi Loyola, altura do 235, Vila Loyola. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 256 de 2016, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita providências quanto à boca de lobo entupida na rua Adolfo Caradello, na altura do número 370. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 257 de 2016, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a iluminação onde estão instalados os aparelhos de ginástica no Jardim Oriental. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Subscrevo.
Indicação número 257/2016, subscrita pelos vereadores Dr. Marco. Dr. Marco. Ofício do expediente. Ofício 205 de 2016, do Centro de Controle Zoonoses, enfia resposta ao requerimento 239 de 2016, contribuído do vereador Claudinei Damalho. À disposição dos vereadores. Ofício 206 de 2016, da UniFeob, registro o recebimento do ofício número 283 de 2016, sobre a moção 66 de 2016, do vereador José Eduardo dos Reis e subscritores. À disposição dos colegas vereadores. Ofício 207 de 2016, do Conselho Tutelar de São João da Boa Vista, informa a escala de plantões do mês de setembro de 2016. À disposição dos senhores vereadores. Esgotados os documentos constantes do expediente desta sessão, declaro mesmo por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no pequeno expediente. Iniciando o pequeno expediente, solicito ao senhor segundo secretário que proceda à chamada de vereadores inscritos a ocupar a tribuna. Não há nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Esgotado o tempo, declaro o pequeno expediente por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao grande expediente. Iniciando o grande expediente, solicito ao senhor primeiro secretário que faça a verificação de cidadão inscrito para o uso da tribuna livre nesta noite. Não há nenhum munícipe inscrito, senhor presidente. Célia, na verdade, a senhora e a Jaqueline não estão inscritas. Então, assim que eu encerrar, antes de começar a ordem do dia, os trabalhos serão suspensos, eu abro a palavra para vocês, ok? Não havendo nenhum cidadão inscrito na tribuna livre, encerro a mesma e passo a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no grande expediente pelos senhores vereadores. Iniciando a palavra livre pelos senhores vereadores, solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamada de colegas inscritos a ocupar a tribuna nesta noite. Primeiro vereador inscrito, a vereadora Erenice. Boa noite a todos, principalmente as pessoas que estão aqui e as pessoas que, com certeza, estão assistindo às sessões da Câmara com um pouco mais de afinco, né, devido às eleições estarem chegando. E boa noite ao senhor presidente. O que me traz aqui hoje, primeiro, senhor presidente, é para justificar que aquela pergunta da rádio fui eu mesmo quem a fiz. E não sei qual foi o motivo, que logo a pessoa que me atendeu só perguntou qual era meu nome. Eu não chamo Helenice vereadora, eu disse Helenice. E logo passou a pergunta para o ar. E aí até o senhor me mandou um abraço e o Reinaldo, que eu acho que estava comandando, disse que não, que era teria sido uma coincidência, né? E no mesmo momento eu retornei ao programa e disse, Reinaldo, não, sou eu sim. É que a pessoa não perguntou se eu era vereadora ou não, eu não disse. Então eu gostaria de aqui na tribuna justificar que fui eu mesmo quem fiz as perguntas. E até aproveitar, porque o vereador Mexerica até me disse, porque você usou a rádio para fazer essas perguntas, você tem direito de usar a tribuna. E eu vou aproveitar de usar a rádio e também a tribuna, que é direito que a gente tem, e principalmente quando eu não sou vereadora, muitas vezes tem incomodado as pessoas da minha posição, meu posicionamento continuar defendendo, argumentando, discordando, e eu fico cada dia mais surpresa com a classe política, que ao invés de ter a satisfação da gente ainda estar afinco, querendo melhor para a cidade, e de olhos abertos na fiscalização, estão se sentindo incomodados. Mas isso não me acomoda, e nem me incomoda. Isso me leva cada dia mais que é preciso continuar sendo assim. E nisso, doutora Ademir, eu quero agradecer, o senhor respondeu as minhas perguntas, e em público, o senhor por várias vezes, naquela rádio, naquele momento, fez um reconhecimento, o que é da sua pessoa, independente de partidos e questões pessoais, fez um reconhecimento público por 3 vezes, se não me engano,
a excelente administração que Nelsinho Nicolau fez anteriormente a de Vanderlei. E pegando esse gancho do reconhecimento que o senhor tem como análise política do grande gestor público que foi o Nelson, eu tenho que concluir aqui o seu pensamento que, sem sombra de dúvidas, passar uma crise como o Brasil passou e está passando, e o município está passando, quando se pega uma administração, como o senhor mesmo disse, equilibrada, quando se pega uma administração onde deixa as contas públicas em dia, existe um diferencial de se entrar numa crise e saber administrá-la, do que aqueles municípios que entraram na crise e tiveram a infelicidade de pegar no seu antecessor uma má administração que não conseguiu, mesmo naquela época em que Nelsinho esteve à frente do Poder Executivo, que as questões de crescimento foi no Brasil inteiro. Poucos municípios aproveitaram como a administração de Nelson aproveitou. E quero deixar esse reconhecimento técnico. Por isso que a crise em São João da Boa Vista não se agravou. E não foi pior do que foi em outros municípios. Porque a nossa cidade foi entregue em dia. A nossa cidade não foi entregue de um prefeito que fizesse, talvez, no momento de crise, e precisa ser analisado, independente de pessoas, porque eu estou dizendo aqui é programa político, e não da pessoa. Então, se tivermos um programa político que foi reconhecido por muitos, inclusive pelo atual candidato a vice, de acabarmos o raciocínio no entendimento de que quando não se tem dívida, e isso a gente leva para a casa da gente, quando eu perco meu emprego, mas eu estou sem dívida nenhuma, eu consigo com estabilidade emocional e até um período de tempo ficar sem o meu ganho e não entrar numa crise dentro da minha casa. Não deixar meus filhos sem comer, sem ir para a escola, porque eu não tenho tempo hábil para fazer esse processo. Foi isso que aconteceu com o São João. Ele teve um tempo hábil, ele teve um tempo aí sereno, sem dívidas, então ele teve esse processo. Porque a administração anterior não deixou um financiamento de 17 milhões e meio, com isenção de 2 anos, para que o próximo prefeito pagasse. O prefeito anterior não deixou para o atual prefeito um déficit, por isso eu pedi do fundo, para saber a quanto está a dívida com o fundo do servidor, que, como eu disse, informalmente, hoje, diz em 14 milhões e meio. O que eu estou querendo dizer, presidente? Que projetos políticos precisam ser analisadas com muita seriedade. É preciso dizer sim, ele passou a crise sem agravar como alguns municípios agravaram. Eu reconheço. Mas reconheço que ele teve fôlego porque não pegou uma prefeitura que tivesse deixado dívidas a ser pagas e nem um montante desse a parcelar com certeza para o fundo. E pegou ainda, o seu antecessor, o Nelson, deixou muitas empresas que vieram a contribuir para que a receita, nesse momento de crise, não fosse menor do que está sendo. Então, vamos ponderar as questões. É uma questão de análise de projeto de governo. Tá? Por isso, eu aproveitei o seu gancho, no seu reconhecimento, tá? É muito próprio da sua pessoa, que com você é difícil a gente brigar. Mas a gente tem que argumentar. E, mediante a pergunta que lhe fiz na rádio, eu fiquei meio sem jeito, porque a iniciativa e o pedido, se verem aí, foi meu, de quando pedi que todos os departamentos da prefeitura fossem implantado
o ponto digital. Uma questão não de justificativas de serviços, mas numa questão de justiça no quadro de funcionários. Eu não consigo conceber e entender como na mesma empresa, e principalmente na empresa pública, que é a nossa prefeitura, alguns funcionários têm por obrigatoriedade bater o seu cartão de ponto e lá ficar 8 horas. E alguns funcionários, independente das suas funções, não ter a mesma obrigatoriedade. E quando eu fiz o requerimento pedindo a instalação do ponto digital, eu sabia que ia causar algumas dificuldades, mas jamais poderia imaginar que ele não fosse implementado e implantado, porque é um ato de justiça com todos os funcionários. E não pedi esse requerimento por vontade própria. Eu fui procurada por N funcionários que se sentem injustiçados, principalmente perante alguns escalões de nível até de profissionais de curso superior, mediante aos que não têm o curso superior e que, para mim, a importância do trabalho deles, se não for igual, é maior do que esses profissionais. Então foi nesse sentido que eu pedi e que eu defendo ainda, e quem sabe até o fim do ano alguma coisa possa acontecer para os próximos anos, esse ponto digital possa ser implantado. E mais que me surpreende que, em visita, não lembro quando, ao gabinete da diretora de saúde, eu vi todos os pontos comprados na sua sala. E aí me dói mais ainda, porque o dinheiro público já foi investido. E o custo-benefício não está. Uma questão do senhor prefeito, da administração. Mas eu não posso me calar e não dizer a situação e a verdade dos fatos. Outra situação que me traz aqui hoje, e que mais uma vez vão dizer, Helenice não gosta da FAI. Sou eu que não gosto da FAI. Eu não gosto de algumas atitudes que a FAI vem tomando. E hoje eu ouvi de uma pessoa numa quitanda. Pô, Helenice, parece que o reitor da FAI é o prefeito? Falei, olha, não me pergunte isso. Porque eu já tenho uma certa posição e você ainda vem me perguntar isso. Pergunte ao prefeito, nome. Mas eu não posso deixar aqui de concordar com ela. A FAI, como todos sabem, pegou lá o pronto-socorro. Fui contra. E com argumentos. E sou contra até hoje. Porque aquilo é um prédio público. Não justifica que ela pegue e use, porque ela vai dar ao município atendimentos. Independente dela estar naquele prédio ou outro, ela teria que fazer o ambulatório e sim, vai dar atendimento da mesma forma à população. Sabe por quê? Porque é uma via de mão dupla. O médico não se forma só dentro das salas. Se ele não tiver paciente para atender, ele não se forma. É requisito básico das faculdades de medicina ter as suas aulas com os atendimentos. E quem é o poder cedente desse atendimento? Nós, a prefeitura. Por que me traz esse assunto de novo? Eu entrei sozinha. Primeiro pedi aqui nessa casa. Vamos todos entrar comigo pedindo um processo de tombamento da FAI, porque foi um absurdo que um reitor, dentro da Academia de Letras, que gosta da cultura, não preservou arquitetonicamente e nem numa questão de cultura o prédio da FAI, fazendo aquele caixote na frente do prédio, tirando toda a estrutura que a FAI teria como patrimônio histórico e cultural. E mais do que isso, ele o fez com o aval do Executivo, porque toda obra passa por uma permissão do Executivo. Quando aqui chamei todos os vereadores para que abríssemos um processo de tombamento na FAI, porque ela não podia ser gerenciada da forma como ele mostrou, porque aquilo é um bem público e de todos nós, além de ser um patrimônio cultural. Por menos que a gente entenda de arquitetura, aquilo choca qualquer um que passe por lá. E mais uma vez, senhor presidente,
a FAI, de uma forma, não sei com quem, eu até sei que me disseram